Noite a todos, é uma grande satisfação estar hoje aqui na abertura dos trabalhos do Núcleo dos Psiquiatras em Formação, a nossa primeira atividade do núcleo desse ano, de várias que estão programadas para acontecer, e é uma satisfação tanto por perceber que há uma grande energia, uma disposição para desenvolver uma série de atividades muito interessantes que a gente conversou quando estava fazendo o planejamento desse ano, como pelo fato de que, para nós, para a Associação de Psiquiatria, o núcleo dos psiquiatras em formação é um núcleo muito importante, né? Muito importante porque ele representa a participação dos colegas mais jovens na associação. Isso revitaliza a associação, isso é uma maneira de enriquecer, né, a associação, porque ela vai trazendo colegas jovens cheios de gás, né, para participar, para vocês terem uma ideia da importância e do papel que o Núcleo dos Psiquiatras em Formação tem na associação, na composição da diretoria atual, né, dos 9 são, vamos chamar assim, egressos, foram participantes ativos do Núcleo dos Psiquiatras em Formação, né? Então, essa participação do núcleo, ela estimula realmente, né, a participação associativa, né? A nossa associação, ela é uma associação de caráter científico, né, e basicamente, né, fora a nossa estrutura da secretaria, onde nós temos as profissionais que nos dão um suporte, um apoio, um eixo, né, ela é toda ela, tudo que acontece pela associação é feito voluntariamente. Todos os colegas que participam dos departamentos, dos núcleos, da diretoria, da maior parte das atividades, que organizam o congresso, que fazem o jornal, que estão na revista, na Trends, todos são colegas que estão voluntariamente trabalhando e participando da associação. Isso é um dado riquíssimo, né, porque são muitos os colegas que se envolvem para que a associação possa manter o grau de atividade que ela tem, que é bastante intenso, né. A programação científica, ela realmente é muito intensa, né, e muito variada, né, porque a gente tem uma característica, vamos dizer assim, de buscar agregar todos os colegas que tenham interesses, né, ligados à psiquiatria, né. Isso faz com que, na nossa estrutura, né, eu vou fazer uma rápida apresentação, bem rápida mesmo, informal, da própria associação, né. A associação, a composição, ela tem a diretoria e um conselho fiscal, né, que enfim, está presente para apoiar as ações da diretoria, né. Ela tem a revista Trends, que tem uma autonomia, que um dos editores hoje vai conversar com vocês, doutor Ives, né, e que é uma revista que vem galgando importância, né, e crescendo muito nos últimos anos, né, conduzida com muita seriedade, com muito profissionalismo, né, pelas pessoas que vêm sucedendo as editorias e também trabalhando, né, pela revista. E tem um jornal que tem uma circulação de 3 ou 4 edições por ano, que vai dando as notícias e vai tendo, enfim, oferecendo alguns artigos também para os sócios, né? E toda a movimentação científica, vamos dizer assim, ela é conduzida pelos departamentos e pelos núcleos, né? Nós temos... tem uma colinha aqui que eu estou olhando, 7 departamentos, né, da Associação de Psiquiatria, o departamento de adições, o departamento de psicoterapia, o departamento de psiquiatria clínica, o departamento de psiquiatria comunitária, o departamento de psiquiatria forense, o departamento da psiquiatria da infância e adolescência e o departamento de psiquiatria e espiritualidade. Todos eles têm uma comissão de coordenação, alguns têm mais trabalhando, e essas pessoas se reúnem com uma certa regularidade e organizam atividades para os sócios, né, além de participar na organização do congresso, né. E nós temos 5 núcleos, e hoje eu vou dar uma notícia para todos, em primeiríssima mão, vai ter um 6º núcleo agora, né. Nós temos o núcleo dos psiquiatras em formação, né, tem o núcleo das ligas, que é um outro núcleo importante, né, de
de já ir aproximando, né, os acadêmicos, né, da associação e da vida associativa e da divulgação científica, do ensino continuado, né, que é uma marca da nossa associação. Tem um núcleo de sexualidade, um núcleo que foi criado no fim do ano passado, né, o núcleo de humanidades médicas. Tem um núcleo que é um núcleo geográfico, né, o núcleo dos psiquiatras do Vale dos Sinos, que é um núcleo antiquíssimo e que se agregou, vamos dizer assim, à associação, como era um grupo que se agregou à associação, e na próxima reunião da diretoria nós vamos formalizar a criação do núcleo de psiquiatria geriátrica, por iniciativa de alguns colegas que apresentaram o projeto, né? E os núcleos são formados assim, os colegas, né, que têm interesse, querem divulgar alguma área, se organizam, apresentam a proposta, né, e passam a funcionar. Se o núcleo funcionar ininterruptamente por 6 anos, essa é a nossa regra, ele se torna um departamento, né? O núcleo dos psiquiatras em formação, eu não sei se eu vou me sobrepor à apresentação aí da Viviana, né? Mas para vocês terem uma ideia, ele foi criado na gestão de 1988-89. Uma das criadoras era uma colega minha de residência, Miriam Tetelbon, né? Ou seja, ele tem 34 anos, né? E ele é mais antigo que o Congresso, que o nosso primeiro Congresso da Associação de Psiquiatria foi em 1991. Né? Antes disso, o que era o congresso que reunia todo mundo sempre era o congresso do CELG, né? A jornada do CELG, e agora, em anos pares, acontece a jornada do CELG, o congresso CELG, e anos ímpares, o congresso da Associação de Psiquiatria. Tá? Nossa associação ela foi criada em 1938. Tá? Nós temos, então, agora 84 anos, vai completar em novembro desse ano, né? E ela era a Sociedade de Neuropsiquiatria do Rio Grande do Sul, né? Em 21 anos depois, em 1959, essa sociedade se dividiu nas secções de neurologia e neurocirurgia e a secção de psiquiatria. E acabaram se separando, né, amistosamente, não foi uma separação litigiosa, né, foi consensual, em 1973. Então, desta sociedade surgiu a Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul e a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, né? Por questões de mudança de legislação, a sociedade, né, mudou o nome para Associação, né, Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul em 2008. Né? Para vocês terem uma ideia, né, nós temos 84 anos, né, quando nós tínhamos 28 anos, foi criada a ABP. Né, a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul foi uma das signatárias da criação da Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? E nesses anos todos, né, ela foi realmente crescendo muito, né, e tem um grupo grande de colegas associados. E nosso desejo, a nossa intenção, de fato, é a de estimular o máximo possível, o máximo de colegas a associar-se e participar. Né? Todos são bem-vindos, todos podem participar, né? Todos podem contribuir, ou quem quiser simplesmente aproveitar, né, essa quantidade grande de atividades que nós temos, né, para os sócios, gratuita, né, as atividades todas promovidas pelos departamentos e núcleos são gratuitas para os sócios, né, poucas atividades, alguns cursos são pagos, né, mas, de uma forma geral, todas as atividades ordinárias, né, e são muitas, né, todas as semanas tem uma ou duas atividades, os sócios podem assistir. E desde a pandemia, né, nós nos digitalizamos, né, então essas atividades têm sido todas realizadas como hoje nós estamos aqui pelo Zoom. A aparente aproximação, vamos dizer assim, do fim da pandemia, que todos nós obviamente desejamos muito, né, vai se acompanhar de que provavelmente algumas atividades passarão a ser presenciais, mas serão todas elas gravadas para que os sócios que não podem comparecer possam assistir. Então, a ideia é que todos os sócios, né, sejam os que estão aqui no Rio Grande do Sul, na Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, no interior do estado, sejam os que estão em outros estados e outros países até, nós temos alguns sócios que estão no exterior, possam participar, possam assistir, pelo menos, todas as atividades, ou participar, né, se for
por Zoom, né, ativamente. Então, essa mudança que ocorreu, né, não só na associação, obviamente, ela permite que a gente possa ampliar bastante, né, a participação dos sócios, né, que muitas vezes não tinham condições de estar presentes, né, na sede para assistir às atividades, e agora podem assistir depois no nosso canal do YouTube, né? A gente já está disponibilizando, vai disponibilizando as atividades, vai divulgar que as pessoas podem fazer o contrato com as atividades para os sócios, o sócio faz o contrato com a secretaria e recebe o link e pode assistir tranquilamente, né, quando quiser em casa, tá? Mas, enfim, eu gostaria só de salientar, né, a alegria realmente de que nós temos os colegas jovens interessados em participar, são todos muito bem-vindos, né? Eu acho que isso sempre é uma renovação, a construção de uma associação que só tem a ganhar, né, à medida em que ela vai se renovando e vai agregando os colegas jovens que tanto têm a contribuir. Quero agradecer esse espaço, né, saudar a Bibiana, Luiz Eduardo, os coordenadores que hoje estão coordenando a atividade, dar os parabéns, as ideias todas que eu curti muito quando a gente se reuniu e que vão preencher muito o calendário esse ano. Espero que a gente possa ter algumas atividades presenciais em breve, né, que é melhor para integrar os colegas que, enfim, podem comparecer, né. Saudar também os meus colegas e amigos, a Gisele e o Ives, pessoas que eu tenho muita admiração e com quem eu já tive o prazer de trabalhar algumas vezes, né, e participar de atividades conjuntas. Com isso eu vou encerrar aqui essa abertura rápida, tá, contando essa rápida história aí, e vou assistir então agora a atividade junto com vocês. Um grande abraço para todos. Boa noite. Então, eu sou a Bibiana, sou coordenadora do Núcleo de Psiquiatras em Formação, também sou residente em Psiquiatria de Adição no Hospital de Clínicas. Eu vou dividir essa apresentação com meu colega, o Dr. Luiz, que é o vice-coordenador do Núcleo e é residente em Psiquiatria da Infância e Adolescência no Hospital de Clínicas também. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Alguém pode me confirmar se apareceu a apresentação? Perfeito. Tudo bem. Obrigada. Então, o objetivo dessa apresentação é contar um pouco sobre o Núcleo de Psiquiatras em Formação da PRS. Inicialmente, eu gostaria de apresentar brevemente também os demais membros do Núcleo nessa gestão. Além de mim, então, tem o vice-coordenador, é o Dr. Luiz, a doutora Sofia Azevedo, a nossa diretora científica, a doutora Mariana Magalhães, que é gerenciadora de mídias sociais, e o doutor Daniel Valdez, que é o secretário do Núcleo. Sobre a história da criação do Núcleo, esse foi o primeiro núcleo de psiquiatras em formação no Brasil, foi organizado em 1988 a partir da iniciativa de residentes de diferentes hospitais de Porto Alegre. Tá? O objetivo inicial desses primeiros integrantes era ter um espaço para interagir com outros residentes de outros serviços, e logo após isso o núcleo foi oficialmente fundado dentro da PRS. Hoje ele reúne residentes não só de Porto Alegre, mas de todo o estado. E recentemente essas atividades online possibilitaram, né, que a gente tivesse um alcance ainda maior. Nós mantemos também uma comunicação com os residentes por grupos em redes sociais, e também usamos esses grupos para divulgar nossas atividades, e usamos também o perfil do Instagram da PRS. Como eu comentei, o objetivo inicial do núcleo era de congregar residentes de psiquiatria dos diferentes hospitais do estado, e atualmente os objetivos mais específicos são de estimular o início da vida associativa, proporcionando atividades científicas dentro da associação com as quais os residentes se identifiquem, promover o crescimento pessoal e profissional a partir de atividades que sejam relevantes para psiquiatras em início de carreira, proporcionar uma formação técnica complementar, explorando temas que talvez não sejam tão abordados dentro das residências, promover eventos científicos e também culturais e sociais que explorem uma interface da psiquiatria com outras áreas, estimular uma troca de experiências entre residentes e também enriquecer o treinamento dos residentes com experiências em nível regional, nacional e internacional,
né, porque sabemos que existem associações internacionais de psiquiatras em formação que são bastante ativas, e também, assim, promover a integração e a confraternização de modo geral, assim, para além das atividades científicas. As nossas metas para esse ano, especificamente, são de realizar atividades científicas mensais com conteúdos variados. Nós pensamos os conteúdos para serem temas de interesse dos residentes, né? Mas também ficamos abertos para sugestões dos colegas e temas novos que possam surgir durante o ano. Também queremos estimular a participação em congressos, promover maior integração entre os serviços de psiquiatria do Estado e também dentro da própria PRS, fazendo parcerias com outros núcleos, departamentos e seccionais, para elaborar atividades, né, que reúnam a participação de diferentes profissionais, e assim a gente possa ter uma maior troca de ideias. Nós também planejamos estabelecer mais contato do núcleo com essas instituições nacionais e internacionais. Agora, então, o Dr. Luiz vai falar um pouco mais sobre as nossas propostas de atividades. Eu vou interromper aqui a minha apresentação. Boa noite. Vou colocar a apresentação aqui. Alguém pode confirmar, por favor? Perfeito, pode continuar. Certo, eu sou o Luiz, sou vice-coordenador do núcleo. E nosso planejamento, né, para atividades para esse ano, né, conta com o Cine APRS, né, que pensamos nessa atividade como uma discussão sobre filmes, sobre curtas, sobre outras obras que possam ter uma interface relacionada à saúde mental, à psiquiatria, e que seja de interesse da área. Na relação das aulas, né, pensamos em temas de emergências psiquiátricas e manejo de pacientes graves, que são temas que são muito relevantes na nossa prática clínica, e bem como saúde mental na atenção primária, né, o que todo médico precisa saber. Essas atividades, né, como a Bibiana já falou, elas vão ser intercaladas, né, são uma atividade por mês e que elas são pensadas, mas nesse nosso planejamento, mas também abertas a modificações e a sugestões de vocês. Pensamos em 2 minicursos, de atualização em sono e de atualização em psicogeriatria. Esse em parceria com o novo núcleo da PRS, o núcleo de psicogeriatria. E uma atividade e um modelo, né, se possível, né, assim que a pandemia permitir, em um modelo um pouco mais diferente, um pouco mais, talvez, íntimo, ao invés de ser um modelo mais de aula, de apresentação, uma roda de conversa, né? A gente torce muito para que a gente possa fazer essa atividade presencial, num modelo, talvez, num café, num restaurante, num bar, possamos, né, fazer um bate-papo, uma troca de experiências sobre o psiquiatra no mercado de trabalho, né? Seja como montar um consultório, como é a vida dentro do setor privado, do setor público, da internação, enfim, de várias atuações que abrangem a nossa especialidade. Gostaria de reforçar o convite que vocês possam participar do núcleo, que possam dividir com a gente as suas ideias, participem das atividades, e eu vou passar a palavra de volta à Bibiana para um spoiler do mês que vem. Assim, só finalizando então a nossa apresentação, né, eu já gostaria de convidar todos para a nossa próxima atividade, que já tem data marcada para o dia 28 de abril, vai ser um debate sobre o documentário Golpista do Tinder, considerando os aspectos forenses e do uso problemático de tecnologias, e logo mais a gente já vai começar a divulgação oficial, né? Mas com isso, então, encerramos a nossa apresentação de hoje. Obrigada. Vou compartilhar então aqui a minha tela com vocês, pessoal. Podem me confirmar se está todo mundo vendo a tela? Ok, pode continuar. Bom, pessoal, então é um prazer estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer o convite do presidente Fernando Schneider, da Bibiana e do Luiz para estar aqui com vocês, né? Para mim é um prazer estar aqui com a professora Gisele,
dando as boas-vindas, né, para os residentes que vão começar o ano, né? Também é um prazer estar aqui com a Sandrinha, com a Ana, nessa atividade, então, da PRS. Bom, eu fiquei com o tema do futuro da psiquiatria pós-pandemia, né? Um tema desafiador, e hoje, quando eu estava preparando os slides, eu estava me perguntando no que focar, né? Então, recentemente saiu a matriz de competência dos residentes do Conselho Nacional de Residência Médica, e eu decidi abordar alguns temas, então, que foram incluídos nessa nova matriz de competências, né? Eu vou tentar focar um pouco mais aqui na parte clínica de neurociência, né, uma vez que a professora Gisele vai abordar a parte de psicoterapia. Esses aqui são meus conflitos de interesse, pessoal, basicamente aqui relacionado à apresentação de hoje, talvez alguns aplicativos que eu tenho me envolvido na apresentação, não vou falar especificamente deles, mas eu vou contemplar na apresentação o tema de psiquiatria digital, então esse seria meu conflito mais ligado a essa apresentação que eu estou realizando, né? Eu vou começar a apresentação, então, com a história, pessoal. Em 2014, eu estava fazendo uma parte da pós-graduação lá em Houston, e um editor de uma revista, dessa revista, Acta Psiquiátrica Escandinávica, ele tinha acabado de receber um artigo que falava qual era a impressão dos nossos colegas de outras especialidades acerca do psiquiatra. E nesse artigo se falava que ainda naquela época, em 2014, né, alguns colegas de outras especialidades, eles comentavam que talvez a psiquiatria não fosse tão baseada em evidências, né? O editor dessa revista, ele convidou alguns psiquiatras no mundo para debater acerca desse tema, porque a sensação geral, dentro de quem estava vivenciando a psiquiatria naquele momento, é que a neurociência estava, de uma certa forma, cada vez mais evoluindo e trazendo com ela uma evidência cada vez maior para o campo da saúde mental. Nessa ocasião, a gente escreveu um editorial que era o Wet Minds, Dry Minds and the Future of Psychiatry as a Science. E nessa ocasião, a gente relatou, então, os achados naquela época da neurociência e como elas ajudaram na compreensão da patofisiologia das doenças psiquiátricas, né, e também ajudaram no maior entendimento, né, de por que um paciente com doença psiquiátrica eventualmente morre mais por doença cardíaca, né, ou tem mais síndrome metabólica, entre outras comorbidades, né. Então, nessa ocasião, a nossa impressão é que, pelo contrário, na verdade, a psiquiatria cada vez mais se desenvolvia como ciência, e nos 5 anos seguintes, o que a gente observou, pessoal, nesses últimos, digamos assim, nesses últimos 7 anos, né, de 2015 para cá, na verdade, é uma expansão da psiquiatria como ciência, né? A gente vê os principais jornais da psiquiatria com aumento dos seus fatores de impacto, né? A gente vê a psiquiatria como um campo extremamente fértil, não só nos já tradicionais campos da psicoterapia, né, e da psicofarmacologia, mas também com o surgimento da psiquiatria intervencionista, né, ou pelo menos com o amadurecimento desse campo, da psiquiatria digital, da psiquiatria da mulher, né, então vários campos que foram florescendo nesses últimos anos e que acabaram sendo contemplados na última matriz de competências do Conselho Nacional de Residência Médica. Eu vou começar, então, pessoal, falando um pouco sobre o universo digital, né? Então, o universo digital, como a minha palestra ela é um pouco focada no futuro da psiquiatria na pós-pandemia, o que a gente observou com esse período da pandemia, é claro que foi um período terrível em muitos sentidos, mas a gente teve uma expansão do universo digital, né? Um crescimento desse universo. Na verdade, em 2013, a gente tinha cerca de 5 zettabytes no universo digital. 1 zettabyte é igual a 10 elevado a 12 gigabytes. Em 2020, esse número desses zettabytes era perto de 50. E em 2025, a gente vai ter aqui quase 200 zettabytes, né? As companhias que utilizam, então, inteligência artificial e outras tecnologias relacionadas ao universo digital, elas têm crescido exponencialmente e a nossa especialidade, ela se beneficiou também desse cenário, né? Associado a esse aumento do tamanho do universo digital, a gente vê um aumento na velocidade de processamento das coisas, né? Então, aqui
à esquerda de vocês, eu trago um supercomputador de 1999, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar, talvez alguns de vocês acompanharam, era um supercomputador que cabia numa sala de 150 metros quadrados. E 2019, 20 anos depois, né, o smartphone, né, aqui um iPhone 10, tem a mesma velocidade desse supercomputador de 1999, sendo que cabendo na palma de uma mão e custando bem menos, né, aqui perto de $900, enquanto esse supercomputador custava 67 milhões de dólares. Então, veja bem, a gente teve um aumento do universo digital e da velocidade de processamento de dados até 2019. Na verdade, depois de 2019, com a pandemia, a gente teve uma aceleração desse campo, né, uma expansão desse campo. E como é que esse campo nos influencia, então, né? Como é que é esse grande campo da psiquiatria digital? Eu trouxe aqui para vocês, então, um gráfico de uma pizza, né, com 4 ângulos aqui para a gente explorar. O primeiro ângulo é a comunicação com o paciente. Então, a telepsiquiatria, ela, basicamente, antes da pandemia, já era realizada de alguma forma, mas era realizada sem qualquer regulamentação, né? Na verdade, a telemedicina ela foi liberada em caráter de emergência, de urgência, pelo Conselho Federal de Medicina no início da pandemia, né, e até o momento essa liberação não foi revogada, e a gente floresceu, então, como especialidade que conseguiu se adaptar de uma certa forma bem a esse campo da telemedicina, né? Então, pessoas de cidades onde muitas vezes a gente não tem um psiquiatra, né, ou um especialista, elas estão podendo ter atendimento através da telepsiquiatria, né? Em paralelo, o Conselho Federal de Medicina também liberou a prescrição, né? Então, hoje eu posso prescrever um paciente que está morando, por exemplo, no Pará ou em outro estado, né? Paralelo a isso, a gente também, ainda nesse campo da comunicação com o paciente, a gente viu os limites das consultas, de uma certa forma, sendo modificados, né? Muito da interação passou a ser, muitas vezes, através do Google Meet, do Zoom, que a gente está utilizando hoje, e também do WhatsApp, né? Então, hoje em dia, né, o pessoal chega, né, os novos residentes chegam, e muitos de vocês já chegam separando o meu WhatsApp profissional do meu WhatsApp pessoal. Isso é super bom, porque aquilo ali nos organiza e organiza o paciente também, né? Então, é interessante, no começo, a gente já, da nossa carreira, já ter essa organização, porque, querendo ou não, a gente tem uma persona digital, e é importante a gente saber lidar com esse universo, e uma das maneiras de lidar com ele é tentar organizar e colocar os limites nele, né? Então, alguns já têm o WhatsApp profissional, né, com lembretes, e é interessante a gente saber também o que dá para discutir com os nossos pacientes através do WhatsApp, né? Então, de uma maneira geral, né, um campo que está amadurecendo, mas como dica, eu diria para vocês que até nas primeiras consultas dá para discutir com o paciente, né, se vocês vão utilizar o WhatsApp e em que cenário ele vai ser utilizado, né? Claro que a gente utiliza bastante para marcar, remarcar a consulta ou para tirar alguma dúvida específica, mas obviamente não é a melhor ferramenta para fazer uma avaliação de urgência, né, ou um risco que o paciente eventualmente tenha, né? Em paralelo a isso, a gente vê os perfis profissionais em mídias sociais, né? Então, um dos pontos importantes para o residente médico que está se formando é a capacidade de comunicação não só com o paciente e com os familiares, mas também com a sociedade, né? A gente vê nesse ângulo o surgimento, então, de perfis profissionais no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, e é importante, então, a gente ter uma percepção de que é sempre interessante, quando a gente criar esses tipos de perfis, que a gente consiga fazer postagens sempre baseadas na melhor evidência científica e que, de fato, favoreçam a comunidade, aos nossos pacientes, né? Também tendo cuidado de respeitar a confidencialidade dos nossos pacientes, não expondo informações clínicas nessas redes sociais, né? Então, a gente teve aí uma ocupação maior, de uma certa forma, desse universo digital. O outro ângulo que eu convido vocês aqui para a gente debater é o ângulo da monitorização digital, né? Então, preenchimento de escalas através de aplicativos, né? Coleta passiva de dados, né? Alguns falam do fenótipo digital, que ainda é um campo, de certa forma, imaturo, mas que está se desenvolvendo, né? Foi capitaneado durante muito tempo pelo Thomas Insel, que é o ex-presidente do NIMH, intervenções com smartphones. Então, hoje a gente vê uns quantos aplicativos,
talvez vocês mais do que eu, mais do que minha geração, imagino que a geração de vocês até surja mais, mas no consultório muitas vezes o paciente já chega utilizando um aplicativo ou um chatbot, e muitas vezes a gente é desafiado a saber se aquele aplicativo ele tem alguma evidência científica por trás, ele tem alguma qualidade, ou se ele não tem, né, como muitos ainda não têm evidência nenhuma, né. Então, intervenções com o smartphone também cresceu aqui o número de aplicativos e aplicativos que provêm, sobretudo psicoeducação, algumas técnicas de TCC, né, de DBT e terapia interpessoal. Aqui no quarto ângulo, pessoal, eu chamo a atenção de vocês, então, para a questão da curadoria e regulamentação, né? Aqui entra o papel da academia, né, digamos assim, com o objetivo de testar essas novas tecnologias para ver se, de fato, elas trazem valor para os pacientes, o papel das associações de informar a sua comunidade o que tem qualidade e o que não tem, e o papel dos conselhos e agências de vigilância no sentido de normatizar, né, e liberar ou não a utilização daquela nova tecnologia, né. Então, indo um pouco mais adiante, pessoal, no período ainda da pandemia, o FDA liberou aqui, em março de 2020, o primeiro aplicativo que funcionou como uma prescrição digital, né, era um aplicativo que fazia TCC para insônia. Então, aqui, olha que interessante, né? O médico prescreve o aplicativo para o paciente, é uma prescrição digital. Aí ele recebe um código, ele coloca o código no aplicativo e, a partir dali, é realizado algumas intervenções de TCC para insônia, né? Até onde eu sei, pode ser que isso tenha mudado, mas o FDA tem aprovado, desde então, 3 aplicativos com técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Tem esse para insônia, tem um para opioides, tem outro para transtorno por uso de substâncias, né? A Associação Americana de Psiquiatria, diante do número crescente de aplicativos no campo da saúde mental, eles criaram uma avaliação, né? Então, se vocês colocarem app, Advisor e APA, né, que é a sigla da Associação Americana de Psiquiatria, vocês vão encontrar essa página que tem uma avaliação qualitativa de cada aplicativo, não de todos, mas de boa parte deles, que tem na Apple Store e na Google Play americana. Eles acabam avaliando esses aplicativos em termos de uma certa forma de segurança, né, se eles respeitam a privacidade de dados, em termos de evidência científica, da usabilidade, se eles são fáceis de usar, e da capacidade que eles têm de se comunicar com múltiplas interfaces, né, então funcionar no smartphone, mas também funcionar no meu computador, no meu PC ou no meu Mac, né. E poucos aplicativos conseguem vencer essas 4 barreiras, digamos assim, né, muitos ainda carecem de uma norma de segurança clara, né, assim como uma boa evidência científica por trás, né. Outros campos, ainda falando de tecnologia na psiquiatria, que vem se expandindo, né, bom, a telepsiquiatria não é mais novidade para ninguém, né. No auge da pandemia, eu imagino que boa parte dos colegas tinham quase 100% dos seus pacientes, né, o próximo a isso, online, né. Ainda hoje, mesmo com o arrefecer da pandemia, boa parte dos pacientes ainda preferem permanecer online, sobretudo aqueles que moram em outras cidades, né. O campo da realidade virtual, que também tem crescido na psiquiatria, mas que, de uma certa forma, ainda é um campo, digamos assim, caro, né? Então, isso impede a tradução direta para a clínica, né? Comprar esses óculos de realidade virtual, né, e ter uma boa aparelhagem, ainda, de uma certa forma, é uma tecnologia cara, mas que tem sido utilizada em muitos, digamos assim, estudos, sobretudo com técnicas de terapia cognitivo-comportamental para fobia específica, né, para também adição, né. Então, o professor Félix Kessler tem estudado esse campo, né. Pensando nessa parte de tecnologias na psiquiatria e do universo digital, a gente vê uma expansão, então, da relação, digamos assim, clínico do psiquiatra, digamos assim, e paciente, né? Seria a relação médico-paciente, ela tem se expandido, né? Relação médico-paciente tradicional, o paciente chega ao nosso consultório, nos provê informações, no caso de nós que somos psiquiatras, a gente colhe uma anamnese, faz um raciocínio clínico, né, orienta o prognóstico e medica o paciente, ou então faz uma intervenção de psicoterapia ou outra intervenção, né. A gente tem tido uma mudança, então, de uma certa forma,
nessa relação médico-paciente tradicional, né? Então, muitas das consultas hoje em dia têm sido realizadas através de telepsiquiatria. Em paralelo a isso, a gente vê cada vez mais a utilização desses aplicativos que acabam ajudando na avaliação em tempo real do paciente, né? Então, tem alguns aplicativos que os pacientes aplicam escalas diariamente, chegam com gráficos na consulta, né? Outros aplicativos têm dicas de psicoeducação que ajudam a melhorar a percepção do paciente acerca da doença que está o acometendo, né? E alguns aplicativos se propõem a ter intervenções, né? Aqui a gente tem que ter sempre o cuidado de buscar aplicativos que tenham base científica, que estejam sendo regulamentados pelas agências de vigilância sanitária. Um outro campo que foi recentemente então adicionado na matriz de competências também da psiquiatria é um campo que eu tenho um particular interesse, que é o da inteligência artificial. Embora ele tenha sido adicionado, da minha percepção, ainda é um campo que de fato ele está mais na pesquisa, né, e de uma certa forma ainda imaturo para progredir para a prática clínica. Existe uma expectativa futura, ele é bastante promissor, mas desde que o campo, de uma certa forma, surgiu na medicina, né, ou pelo menos explodiu na medicina, de 2016 para cá, o FDA aprovou mais de 40 modelos de inteligência artificial. Mas, entretanto, a gente não tem nenhum desses modelos aprovados na psiquiatria, né? A gente tem aqui vários aprovados na radiologia, na cardiologia, endocrinologia, neurologia e em outras especialidades, né? São modelos que preveem, por exemplo, qual é a melhor dose de insulina para dar para um paciente com diabetes, são modelos que identificam um ritmo cardíaco ou identificam se um paciente tem ou não um tipo de câncer em uma imagem, né? Então, é um campo muito promissor, né, na medicina, que de uma certa forma tem avançado bastante. A gente vê o campo científico se organizando nesse sentido, né? A Nature lançou um jornal científico apenas para acolher estudos com inteligência artificial. O grupo Lancet também lançou uma revista recentemente, o The Lancet Digital Health, que basicamente também contempla esses tipos de estudos, né? A gente tem trabalhado nesse campo, né, e mostrando que ele tem um potencial de ajudar na predição de resposta a um tratamento. Então, se um paciente vai receber esse citalopram, um modelo utilizando variáveis de múltiplos níveis biológicos, idealmente tenta predizer se aquele paciente vai ou não responder àquela medicação com determinada acurácia, na identificação de diagnóstico, na predição de conversão para um determinado diagnóstico e na predição também de tentativas de suicídio, por exemplo, né? Nesse campo da inteligência artificial, dentro da psiquiatria, né, como a gente viu, não tem nenhum modelo aprovado pelo FDA. Talvez o que esteja mais perto é esse modelo aqui do grupo da Yehuda, que é um especialista em PEPT, né? Então, esse modelo que foi criado por ela, né, e publicado recentemente, está, digamos assim, submetido ali ao FDA para aprovação, né? Que eu trouxe aqui a notícia falando um pouco de como é que o FDA está avaliando esse aplicativo, né? Para mostrar um pouco do potencial desse campo, eu trouxe aqui 2 estudos rapidamente do nosso grupo. Esse aqui é um estudo para prever quem vai ter transtorno bipolar. Então, aqui é uma coorte de nascimento, as famosas coortes de Pelotas, né? E aqui a gente quis prever o desenvolvimento do transtorno bipolar aos 22 anos, né? Então, o modelo que teve maior acurácia nessa previsão foi o modelo criado aos 18 anos, né? Então, com 18 anos, a gente conseguia prever o transtorno bipolar com a área sobre a curva de 0,82, né? Uma área sobre a curva que é, digamos assim, semelhante à do score de Framingham, né? O score de Framingham é muito utilizado na cardiologia para prever eventos cardíacos, né? Então, infarto, etc., né? Então, o modelo que foi criado aqui, ele também tem uma área sobre a curva interessante, né, mostrando o potencial desse campo na previsão de conversão, aqui nesse caso para transtorno bipolar, mas tem estudos mostrando previsão de conversão para TDAH, conversão para esquizofrenia, entre outros diagnósticos na psiquiatria, né. Esse aqui é um outro estudo que foi liderado por uma aluna de mestrado, que é a Cristiane Machado, né, que fez uma previsão de tentativas de suicídio numa coorte americana chamada de NESARC, né, e criou um modelo
com uma boa acurácia balanceada de 81%, né, com boa sensibilidade e especificidade, que teve aí o prazer, a Cristiane foi agraciada com o prêmio de a dissertação, a melhor dissertação da faculdade ali de medicina da URGS, né? Então, foi um modelo que fazia a previsão de quem poderia tentar suicídio, né? E quais são a importância desses modelos de previsão, né? A importância, ela nos remete à intervenção precoce e também acaba nos levando a um outro campo que tem crescido na psiquiatria, que é a psiquiatria preventiva, né? Então, eu trouxe aqui um artigo do Fusapoli, que ele basicamente fala da importância de desenvolver esse campo da psiquiatria preventiva, né? Então, basicamente, são intervenções que são realizadas em pacientes, em crianças, nesse caso aqui, de alto risco, para impedir o desenvolvimento da doença psiquiátrica, né? E aqui ele fez uma grande revisão acerca desse tema, né, mostrando que atividade física, né, já intervenções de psicoeducação precocemente na vida da criança tem um potencial de ajudar digamos assim, na prevenção do surgimento de uma doença psiquiátrica, né? A gente sabe que a gente pode enxergar as doenças psiquiátricas, se a gente pensa em trajetória da doença, como uma doença crônica que muitas vezes começa na juventude, né? 75% das doenças psiquiátricas, elas surgem antes dos 24 anos, né? Então, a importância desse campo que cada vez mais tem se expandido, né? Porque no Rio Grande do Sul, a gente tem o Felipe Schuch, que trabalha bastante com a interface de atividade física e saúde mental, mostrando que, de fato, a atividade física pode trazer um benefício significativo, não só no tratamento da doença psiquiátrica, mas também na prevenção do surgimento dela, né? E não só a atividade física, nesse artigo também se pontuou bastante a psicoterapia precoce, né, com bastante psicoeducação acerca do transtorno psiquiátrico que se tem risco de desenvolver, né? Bom, o que mais que a gente tem no campo, pessoal? A gente tem aqui a psiquiatria intervencionista também avançando, né, e amadurecendo de uma certa forma. O SCT já está aí há bastante tempo, o TMS também, o TDCS também, mas gradativamente a gente vê mais e mais um amadurecimento desse campo, né? Além dessas intervenções de neuroestimulação, eu coloquei aqui um pouco também ainda desse grande campo da psiquiatria intervencionista, as intervenções com aplicação de ketamina e de esketamina, que têm sido recentemente validadas. Então, aqui o FDA aprovou, em 2019, a esketamina, que é uma molécula semelhante ali à ketamina, mas de aplicação nasal, né? A ketamina tem sido aplicada, então, em alguns centros para pacientes com doença refratária, né? No ano passado, a Anvisa, aliás, em 2020, a Anvisa aprovou também a esketamina no Brasil, né? Então, essas clínicas de paciente refratário, elas têm surgido, né? Já na época que eu estive lá em Houston, em 2015, a universidade que estava fazendo minha pós-graduação já tinha desenvolvido, né? Estava desenvolvendo e hoje amadureceu bastante uma clínica de psiquiatria intervencionista, cujo foco era o paciente psiquiátrico refratário, né? Um outro campo também que tem surgido e que recentemente foi incluído na matriz de competência da residência médica é a psiquiatria da mulher, né? Então, a gente teve o prazer recentemente de trazer o Benício Frey, que é um professor da McMaster University, né, formado aqui no Rio Grande do Sul, para falar um pouco desse campo, pessoal. Então, aqui são transtornos como o transtorno disfórico pré-menstrual, transtornos mentais perinatais, transtornos relacionados ao climatério, né, psicofármacos na gestação. Lá no Canadá, né, na universidade que o Benício é professor, eles têm uma clínica da psiquiatria da mulher, e o interessante é que eles, além de utilizar os psicofármacos mais tradicionais que a gente utiliza, eles também prescrevem, fazem um manejo com terapia de reposição hormonal, né? E eu fiquei, quando ele veio aqui a proferir essa palestra para a gente, de uma certa forma eu fiquei surpreso, né, porque lá eles têm essa mão de prescrição de intervenções com terapia de reposição hormonal, que habitualmente, pelo menos o psiquiatra aqui nacional, ainda brasileiro, ainda, na minha percepção, boa parte deles, né, pelo menos, não tem, né. Então, quem sabe no futuro a gente não veja também surgimento de clínicas especializadas na saúde mental da mulher,
né? Eu acho que é um campo que está em expansão, cada vez mais a gente vê o crescimento de pesquisadores nesse campo, e é uma honra ter o Benício Frey, então, participando desse campo, né? Bom, pessoal, com todos esses pontos que eu tentei trazer aqui rapidamente para vocês, né, eu trouxe muita coisa de tecnologia, né, do universo digital, etc., né? E no meio de toda essa objetividade, pessoal, se eu tivesse que elencar quais seriam as principais competências que o psiquiatra tem que desenvolver ao longo da sua carreira, da sua formação, para atuar bem na sua profissão, eu diria que a subjetividade estaria, ou lidar com a subjetividade estaria ainda no primeiro lugar, né? Então, ter um contato afetuoso com o paciente, empático, isso de fato vai ser cada vez mais solicitado para vocês, né? No meio de toda essa objetividade, na verdade, essas habilidades, elas vão ser o grande diferencial, né? Eu lembro de uma situação, eu estava numa banca com outro, digamos assim, a psiquiatra gaúcho que acabou indo morar fora, que é o Christian Zeni, e ele me falou que um colega tinha tido um atendimento num hospital pediátrico, de um pediatra, e que boa parte da consulta foi através de intervenções de aplicativos, e que sentiu falta daquele contato próximo com o pediatra, né? E, bom, é claro que é difícil a gente comparar a nossa cultura com a cultura também americana, mas, sem dúvidas, essa pessoa sentiu falta justamente disso aqui, né? Ou seja, desse contato mais empático, mais próximo, né? A tecnologia, ela, sem dúvidas, vai vir para nos ajudar bastante, para conseguir monitorizar nossos pacientes de maneira mais adequada, para nos ajudar nas intervenções, mas, de maneira nenhuma, a gente pode, digamos assim, abrir mão desse contato próximo com o paciente, que, na verdade, vai ser cada vez mais requisitado pelo mercado. Esse é o meu ponto de vista, pelo menos, né? Bom, eu coloquei aqui um slide, né, depois de falar desses campos que estão em expansão, eu fiquei me perguntando quando estava fazendo a aula hoje, que eu queria colocar alguns pontos relacionados a como é que está a psiquiatria brasileira, né? E a psiquiatria brasileira, como é que ela está, né? E para montar esse slide, eu fiquei pensando o que eu colocaria aqui. Na verdade, a gente já tem tantas conquistas, né, e conquistas não só nacionais, mas também aqui do Rio Grande do Sul, né, e eu peguei, bom, mas o que eu vou colocar em um slide, né? E foi interessante que, à medida que eu estava pensando nisso, eu lembrei que na semana passada eu acabei recebendo uma série de informações que poderia, de fato, estar contemplado nessa aula, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, olha que interessante. Isso aqui foi uma reunião do corpo editorial de um jornal chamado Journal of Psychiatry Research. É um jornal americano, da Elsevier, que já é bem tradicional, ele tem mais de 50 anos de existência, né? E aí, na reunião do corpo editorial, a gente foi surpreendido com 3 coisas, né? A primeira surpresa, que é a editora-gerente, né, do jornal, a primeira surpresa foi o fato da China ter passado os Estados Unidos como o país que mais submeteu artigos para esse jornal, né? Isso para eles chamou a atenção, mas não foi uma surpresa tão grande, porque esse padrão já vinha ocorrendo, né? Então a China tem cada vez mais crescido, não só economicamente, mas também no campo de pesquisa, né? A segunda surpresa, de fato, foi uma grande surpresa para eles, é ter o Brasil aqui como terceiro lugar. Então, nosso país foi o terceiro país que mais submeteu artigos para esse jornal científico, né? Ele é o segundo maior jornal da Elsevier, ele perde para o American Journal of Psychiatry, que tem um fator de impacto maior do que o dele, né? Mas, de fato, foi uma surpresa, né? O Brasil em terceiro lugar no número de submissão de artigos, né? Passando players aqui tradicionais como a Austrália, que tem uma psiquiatria super desenvolvida, né? A Espanha, a Alemanha, o Canadá também, né? A terceira surpresa foi o surgimento do Irã, também aqui, entre os 10 maiores países, digamos assim, que submeteram artigos para esse jornal científico americano, né? E para mim não chegou a ser uma surpresa, porque sendo editor aqui da Trends, a gente também vê esse padrão, né? Se não me engano, o Irã é o 4º ou 5º país que mais submete artigos para o nosso jornal.
Bom, mas diante desses dados aqui, o editor-chefe da revista, que é o Eric, ele pegou e me perguntou assim, bom, Ives, mas parece que o Brasil está cada vez crescendo mais, né? E na ocasião, foi um dado também que me pegou de surpresa, porque a gente está bem, apesar do baixo financiamento nacional de pesquisa, né? Então, isso mostra que a nossa psiquiatria ela é bastante resiliente aqui no Brasil, né? Ela tem crescido e a gente é muito conectado internacionalmente, né? Então, isso nos ajuda a manter uma elevada qualidade, né? Acho difícil que a gente vislumbre um futuro, pelo menos a curto, médio prazo, do Brasil passar aos Estados Unidos ou à China, né? Mas eu já acho que essa terceira posição é uma grande honra, digamos assim, para a psiquiatria nacional, né? O segundo ponto que eu queria trazer para vocês existem vários destaques, eu acho, da nossa psiquiatria nacional e da psiquiatria gaúcha, né? Então, tem vários psiquiatras daqui, já foram presidentes, não só das associações nacionais, mas das associações internacionais também, né? Vários psiquiatras são chamados para falar e para palestrar em instituições de renome, né? A professora Gisele já palestrou em Harvard, na Academia Brasileira de Ciências, entre outros psiquiatras também tiveram essa oportunidade. Para tentar trazer um extrato mais da semana passada, que foi o que eu tentei pegar, na semana passada também a gente foi surpreendido também, quer dizer, surpreendido positivamente com essa notícia de que o Christian Killing, que é um psiquiatra, um professor ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participou do desenvolvimento da 5ª edição do DSM-5-TR, que vai ser liberado nos próximos meses, né? Vai ser traduzido também para o português pelo Grupo Arte Média e deve estar aí nos próximos meses disponível para a gente, né? Então, isso também é um orgulho para a psiquiatria nacional, né? O Christian foi o único representante da América Latina e um dos poucos representantes não americanos desse processo, né? Antes dele, o Rode também, professor da URGS, também tinha participado da confecção do DSM, né? E eu trago aqui uma outra foto, pessoal, para mostrar para vocês, que é a seguinte, eu tentei pegar a foto da PRS, que tinha mostrando que a psiquiatria tinha sido a especialidade médica mais concorrida na ANHIGS, mas procurei e não achei. Acabei tirando aqui uma foto do meu iPhone, vocês desculpem a qualidade da foto, aqui foi de uma reunião que a gente fez ali da Corem, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? E a gente teve a mesma percepção lá, né? Aqui na ANHIGS, a psiquiatria foi a especialidade mais concorrida, e ali no Hospital de Clínicas, pela primeira vez, a psiquiatria foi a especialidade que teve mais inscritos em números absolutos, né? 238, foi mais do que a clínica médica, que teve 214. Né? Então, em números absolutos, uma especialidade como a psiquiatria, né, passou, então, muitas vezes a especialidade que era tida como a mais buscada, né, que era a clínica médica, né. Eu trouxe esses dados aqui para vocês, pessoal, para mostrar que, de fato, a gente está num momento de ebulição, assim, na psiquiatria, né. Ela cresceu bastante, ela vem prosperando nas últimas décadas, mas eu diria que nesses últimos 5 a 10 anos, a gente vê a especialidade galgando, digamos assim, patamares, né, que antes a gente não observava, né? Os fatores de impacto das revistas da psiquiatria cada vez crescem mais, a busca pela especialidade é cada vez maior, né? O entendimento da população acerca da doença de saúde mental, é claro que ainda tem muito estigma, né, mas a compreensão é cada vez maior, né? Muitos colegas perceberam um aumento da busca nos consultórios nesse período da pandemia, né? Então é uma especialidade que, de fato, vem crescendo e que, pelo menos, desde que eu me formei em psiquiatria, eu não me deixo de me sentir orgulhoso por estar cursando, por estar exercendo essa profissão, né? Bom, pessoal, aqui eu coloco um slide, eu sei que eu estou falando para muitos de vocês, bom, eu estou começando o treinamento como residentes médicos, né, então tem uma grande, digamos assim, instituição que ela colocou quais são as expertises que o médico residente deve desenvolver, né. É claro que ele tem que ser um bom profissional, mas ele também tem que ser um bom comunicador, né, e não só para o paciente,
e para os familiares, mas eventualmente para a comunidade, para a sociedade. Então, conseguir desenvolver uma boa capacidade de comunicação é super importante para o médico residente, né? Seja para falar com seus pacientes, seja para comunicar um achado num congresso, seja para conversar com a comunidade leiga também, né? Ele tem que ser um colaborador, ou seja, trabalhar não só com a enfermagem, psicologia, mas também, eventualmente, a gente da psiquiatria muitas vezes trabalha com jurídico, com o pessoal que trabalha com a área mais de bioética, né? Então, ser um colaborador, saber se inserir e trabalhar em equipe é super importante, né? Ser um líder também, para quando for solicitado, ele conseguir se responsabilizar e agir no sentido de motivar um grupo para que se consiga um determinado objetivo. Ser um advogado da saúde, né? Então, qual a importância que a gente teve como psiquiatras no sentido de responder a questionamentos acerca do impacto da pandemia na saúde mental, né? Então, quão fomos importantes também ao lado dos colegas infectologistas nesse período, né? Ser uma escola, ou seja, não só ser um comunicador, né, mas também ser um comunicador que se baseia na melhor evidência científica para que a gente possa, de fato, extrair valor para o nosso paciente e para a comunidade, né? Então, essas aqui seriam as habilidades, né, que talvez a gente tenha que ter em mente para desenvolver durante a residência. Eu vou terminar minha fala, pessoal, abordando um pouco um tema que é a saúde mental entre os residentes, né? Então, aqui é uma meta-análise mostrando que quase 30% dos residentes médicos já tiveram algum episódio depressivo durante a vida, né? E aqui é importante porque durante uma residência de psiquiatria, para a gente conseguir prover cuidado de saúde mental, a gente tem que priorizar nossa saúde mental, né? Então, é super importante, pessoal, que vocês priorizem isso aqui, né? Ou seja, os momentos de lazer de vocês, agendem nas suas agendas, né? O esporte, que também ajuda a trabalhar a saúde mental. Eu coloquei em destaque aqui, pessoal, o tratamento pessoal, né? Então, buscar cuidar da própria saúde mental também com um profissional, né? Então, é importante ter também o tratamento da sua saúde mental em dia. Basicamente, pessoal, para a gente conseguir prover saúde mental de uma maneira adequada, nós temos que ter nossa mente também organizada para que a gente acabe, muitas vezes, de fato, cuidando da gente e extraindo valor para o paciente, né? Coloquei aqui uma figura também de meditação. E dentro disso também, pessoal, eu queria chamar a atenção da importância da PRS, né? Então, a PRS tem como presidente o Fernando Schneider, que é super afetuoso, super acolhedor. O ambiente da PRS é um ambiente acolhedor. Não deixem de visitar a PRS, né? Conhecer a Sandrinha, né? A Ana, né? Tomar um café, né? Então, é sempre importante a gente utilizar as associações, porque é a partir dali que a gente muitas vezes consegue se comunicar, se ligar aos nossos pares, né? Então, não deixem de visitar também a PRS. Muito obrigado, pessoal. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Gisele. Bom, gente, então, eu queria também agradecer muito, dar as boas-vindas, dar boa noite para vocês e agradecer muito a Bibiana, o Luiz, o Fernando, pelo convite de participar dessa aula inaugural ou dessa abertura das atividades de 2022 do Núcleo de Psiquiatras em Formação. Assim, é uma associação, como diz o Ives, que acolhe barbaramente. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa noite hoje, em conjunto com meu querido colega Ives, que deu uma aula brilhante, né? E das queridas Sandra, Aninha, da Ana Paula, né? E conversar um pouco com você sobre um tema que me é muito grato, que é o psiquiatra como psicoterapeuta. Então, eu pensei em conversar um pouco com vocês, apresentando algumas ideias do que eu penso sobre isso e oportunizar o tempo para que a gente possa conversar um pouco. Tá, eu vou compartilhar aqui a minha tela.
Vocês estão enxergando? Perfeito, pode continuar. Então, tá bem. Então, como eu comentei com vocês, eu pensei um pouquinho em estabelecer algumas coisas importantes de como é que esse papel da psiquiatria e do terapeuta, do psiquiatra-terapeuta, foi surgindo na nossa história e na história da saúde mental. Então, se a gente pensar, desde o tempo da Grécia Antiga, a gente já tinha relatos de pacientes com transtornos mentais, que na época eram conhecidos por dificuldades dos deuses, e mais adiante, com Hipócrates, algumas coisas dos fluidos corporais. Na Idade Média, a gente vê a saúde mental muitas vezes também com os pacientes colocados em manicômios ou com casos de religiosidade ou questões em que os pacientes eram atingidos pelo demônio. No final, mais adiante, a gente tem o Philippe Pinel e todo um início de compreensão da saúde mental dentro do nosso contexto e entendendo a saúde mental e os transtornos mentais como, de fato, problemas médicos não asilares e dentro de uma compreensão da medicina como um todo. No início do nosso século, a gente começa o advento de médicos e pessoas associadas e que tentam juntar a psiquiatria com as terapias. E aí nós vamos ver os adventos das teorias freudianas, kleinianas, winnicottianas, e coloquei aqui o Aaron Beck, em homenagem a ele, as TCCs, que são as ferramentas com as quais a gente, como terapeuta, trabalha. Então, o que eu fiquei pensando de dizer para vocês? Eu tenho a impressão, e eu acho que por isso a Bibiana acabou me fazendo o convite de participar dessa aula inaugural, porque eu trago muito dentro da residência as vantagens da gente ser um psiquiatra psicoterapeuta. E eu queria trazer com vocês algumas ideias que me ocorrem, né? Eu imagino que a gente poder entender o transtorno mental nessas duas questões biológicas e nessa área mais intersubjetiva, existe uma grande vantagem do mesmo profissional poder trabalhar com essas duas instâncias. Então, me parece que pode ser mais conveniente, né? Eu não estou dizendo isso que é uma verdade absoluta, mas eu estou querendo ressaltar com vocês que nós teríamos vantagens em ser terapeutas. Eu acredito que possa ser mais conveniente para o paciente, que pode ser mais econômico, tu ter um profissional só. Eu acredito que nós temos uma grande vantagem de que, em conhecendo o nosso paciente como um todo, nós reconhecermos que pioras sintomáticas podem ser associadas a estressores ambientais que realmente muitas vezes não precisariam de ajustes medicamentosos. O fato de tu ser um psiquiatra psicoterapeuta talvez te ajude e ajude o teu paciente a entender a relação interpessoal, muitas vezes evitando a dissociação de equipe entre o terapeuta e o psiquiatra. E eu também acredito que essa vantagem de nós termos todo esse arsenal diagnóstico faz com que a gente seja muito mais atento ao diagnóstico em si e que psiquiatras, terapeutas não psiquiatras, podem não se atentar a possíveis diagnósticos que exijam outros tipos de tratamento. Então, a questão da conveniência, a questão da economia, a questão do conhecimento do terapeuta, do paciente como um todo, a questão do entendimento dessa relação e a questão da abordagem de todos os diagnósticos, para mim, torna evidente o papel do psiquiatra como um bom terapeuta. Mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai para essa tarefa de ser um psiquiatra psicoterapeuta, né? O que me parece? A formação em psicoterapia na residência, ela tem que ser
realizada, e isso é algo que a gente tem nos preocupado muito enquanto formadores, é que o arsenal psiquiátrico nesse momento ele é muito grande. E a formação em psicoterapia, muitas vezes, ela se dá junto como mais uma ferramenta que vocês teriam para tratar o paciente. Portanto, é importante que todas as residências possam ter o papel da psicoterapia e que vai entrar nessa grande caixa de ferramentas do arsenal que nós temos. Mas algo que eu penso que a gente poderia, teoricamente, medicar sem ter uma grande empatia, que o Ives até deu alguns exemplos durante a apresentação dele. Mas seria muito pouco provável a gente conseguir ser um bom terapeuta sem o cuidado desses elementos inespecíficos do processo terapêutico, como a aliança terapêutica, a empatia, o cuidado, a constância objetal, né? E tem toda uma questão em relação a como que o psiquiatra psicoterapeuta ele pode ser pago pelo seu trabalho, seja na questão dos convênios, o quanto que o convênio vai pagar a psicoterapia, seja num atendimento SUS, de quanto que o SUS vai permitir que um médico psiquiatra atue como terapeuta. Então, dessa forma, vou passar um pouquinho para passar adiante. O que eu acho que é extremamente importante a gente conhecer nesse momento, que as psicoterapias, elas estão entre esse arsenal que a gente tem de intervenções que vão ajudar os nossos pacientes. Mas, de qualquer forma, a base e o conhecimento que vocês têm que ter das neurociências e do cérebro, ele é extremamente importante para que vocês atuem como terapeutas. Então, vocês percebam só que tarefa. A tarefa é de se formar um bom psiquiatra com um bom conhecimento de áreas básicas e de neurociências e que nunca perca essa ideia de quais são as habilidades e a matriz de capacitação necessária para funcionar como um bom terapeuta. Então, a gente tem que conhecer que as psicoterapias, sim, são capazes de modificar circuitos cerebrais, que existe um cérebro inconsciente, a gente tem que poder entender sobre o cérebro, sobre essas intervenções e as nossas memórias, e a gente tem que entender como que estressores e vivências podem moldar o nosso cérebro e a nossa mente. Com isso, o psiquiatra terapeuta, ele tem na sua mão um tratamento que ele é personalizado. O Ives comentou na apresentação dele sobre a medicina preventiva e eu falo aqui sobre uma outra possibilidade que é a medicina personalizada. E nesse caso, a psicoterapia é um tratamento personalizado. Especialmente a psicoterapia psicodinâmica, ela vai usar recursos terapêuticos, como a própria relação humana, as comunicações, para modular e para trabalhar com questões únicas daquela pessoa. Os padrões de pensamento, emoção, comportamento, de uma forma independente da variabilidade de sintomas e dos diagnósticos presentes no DSM. Então, a psicoterapia é um tratamento personalizado. Aquilo funciona para aquela pessoa e essa relação ela é única. Então, no meu entendimento, o transtorno mental ele acaba indo muito além da genética e da biologia, considerando todo o papel do desenvolvimento e das experiências, né, na formação ou no desenvolvimento do transtorno mental. Isso não é a minha ideia, o Freud já falava isso desde os seus primeiros estudos. Então, as intervenções psicossociais, elas são capazes de modificar as vias neurais e elas seriam essenciais para uma prevenção e para um tratamento. Então, eu mostro um pouco esse slide, que é mais ou menos como eu concebo
o desenvolvimento dos transtornos mentais, em que existe uma interação entre aquilo que a gente tem, a nossa vulnerabilidade constitucional, genética, que modula mais ou menos o nosso temperamento, que é o que é herdado, que ele vai interagindo com o ambiente em cima do nosso substrato neural, que seriam as nossas circuitárias. Essas circuitárias vão desenvolvendo um processamento de informação que faz com que a gente funcione de uma forma, o nosso comportamento, que a gente sinta de um determinado jeito e que a gente pense de uma determinada forma. Quando a gente tem prejuízo e sofrimento em cima dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos comportamentos, a gente tem um transtorno mental. Dessa forma, eu acredito que o conhecimento das neurociências, da biologia e da clínica, associado com essa habilidade psicoterapêutica ou de intervenção psicossocial, vai poder fazer com que a gente possa auxiliar o nosso paciente no seu tratamento. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa mudança que tem sido pensada de como é que nós trabalharíamos as psicoterapias. Existe uma forma da gente entender e da gente compreender tradicional as psicoterapias e dentro delas a sua base teórica. Então a gente sabe que um bom terapeuta, na verdade, ele tem que ter um bom conhecimento dos processos psicológicos, né, dos transtornos mentais, de um diagnóstico psicológico, quando a gente faz um estudo de caso e o diagnóstico psicodinâmico ou o modelo cognitivo, quais são os aspectos gerais da intervenção, sobre como prevenir transtornos mentais ou pensar, como reabilitá-lo, da metodologia científica, né, dos aspectos éticos e legais, e que nós vamos ter que passar isso para uma psicoterapia em que a gente vai ter que selecionar, e eu tenho conversado muito isso com o Ives, sobre as grandes competências e os grandes campos que um psicoterapeuta tem que ter. Então, embora a gente vai continuar tendo toda a questão do conhecimento acadêmico sobre os diferentes mecanismos, transtornos mentais, os fatores psicológicos associados, nós vamos ter que ter competências para melhorar as nossas habilidades de comunicação, de questões de comportamentos assertivos, da regulação emocional, né? Nós vamos ter que ter a competência de trabalhar de uma forma terapêutica, a competência de clarificar conflitos, ambivalências e a habilidade, que é o que o Ives comentou no último slide dele, de regular os nossos próprios comportamentos. Então, talvez a grande questão das residências médicas, e principalmente da residência de psiquiatria, que quer formar um bom terapeuta, seria a gente poder ter um olhar para as competências necessárias para isso. E a gente poderia avaliar, na verdade, que quando nós estamos em contato com um paciente que tem um transtorno mental, nós podemos avaliar com ele determinados mecanismos que vão para além do que a gente conhece do ponto de vista sintomático. Então, quando o paciente não tem uma reação bacana com eventos positivos, como é o caso dos pacientes deprimidos, as expectativas e as ameaças no paciente ansioso, a atenção seletiva, né, e as dificuldades de atenção no paciente com déficit de atenção ou a seletiva num transtorno de abuso de substância, os déficits de memória num evento de transtorno de estresse pós-traumático, as evitações em dor crônica, né? A falta de perspectiva e de mentalização num paciente com transtorno de personalidade. Então, no momento em que nós entendemos determinados mecanismos, nós vamos poder selecionar intervenções efetivas avaliando a evolução
e vendo como é que esse paciente vai ficar. Então, várias meta-análises têm sugerido que as psicoterapias são muito eficazes no tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos e que talvez fazer a utilização delas e dessas intervenções psicossociais, utilizando escalas que nos ajudem a avaliar a melhora, pode ser extremamente importante para a melhora do paciente e como metodologia de ensino para a residência, para que vocês aprendam. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? As psicoterapias, elas estão aí. Os estudos têm mostrado um maior interesse nas áreas psicoterápicas, apesar de todo o avanço da medicina digital, né, das ferramentas, e talvez até por isso, toda a questão como a gente estava falando, do aprendizado de máquina. A gente observa aqui nessa figura que psiquiatras com mais tempo de formação usavam muito técnicas psicoterápicas. Mas o que é o interessante que eu quero mostrar para vocês é que nos últimos 5 anos houve novamente um grande interesse nas psicoterapias. Nós temos uma história que talvez há 10, 15 anos atrás, com o grande avanço das neurociências, a psiquiatria biológica teve uma super ascensão, mas nós estamos vendo aqui um grande interesse dos psiquiatras em aprender as psicoterapias e trabalhar com seus pacientes com técnicas psicoterápicas. E entre elas a gente vê vários terapeutas, segundo esse estudo canadense, né, trabalhando com terapias suportivas, com terapias cognitivo-comportamental, psicodinâmica, terapia de aceitação, entre as inúmeras outras que vocês vão ter a oportunidade de aprender. Então, o que eu queria pensar junto com vocês? Se formar um psiquiatra é muito difícil. Se formar um psiquiatra terapeuta é desafiador, é muito difícil, mas é ótimo. E isso vai exigir uma certa maturidade. O psiquiatra terapeuta, ele vai ser capaz de poder assumir a responsabilidade por todo um cuidado biopsicossocial, né? As residências têm que poder trabalhar na formação como terapeutas, mas ela não é o único lugar. Então, a gente tem que saber que talvez a residência vai dar uma base para um psiquiatra terapeuta que talvez deva seguir a sua formação com cursos de especialização, com educação médica continuada, com os cursos de especialização em seguida. Nós vamos poder ter essa capacidade de integrar a psicoterapia e a farmacoterapia na nossa prática clínica, tendo um lugar único no tratamento dos pacientes. E, para tanto, sim, nós vamos ter que trabalhar com essa questão da não objetividade, da subjetividade, que é justamente desenvolver capacidades empáticas e de bom apego, mantendo uma boa aliança terapêutica. Dessa forma, né, eu acho que os terapeutas podem, no início do seu treinamento, lidar com várias ansiedades, de como que vão iniciar o atendimento, de como que eles vão desenvolver uma capacidade de mentalizar, como é que eles vão desenvolver uma identidade como psicoterapeuta, como que eles vão desenvolver uma convicção sobre o significado psicodinâmico e o papel das psicoterapias, e para isso pode ser necessário um tempo adicional para incluir uma atenção especial para as psicoterapias durante o treinamento. Né? Mas são ideias e questões que eu gostaria de poder discutir com vocês hoje. E, assim como o Ives, eu também quis trazer algumas dicas desse início de atividades para vocês, considerando que nós estamos entrando aí numa formação que vai exigir tempo, um investimento
emocional, um investimento financeiro em que as ansiedades vão aumentar, as preocupações vão aumentar. E eu e o Ives não combinamos, mas eu acho que nós dois temos um grande interesse de manter a saúde mental de vocês e que a gente sabe que a única forma de poder ajudar os outros é se a gente puder estar bem conosco mesmo. Então, para isso é essencial o cuidado conosco, e aí as minhas grandes sugestões são, ok, nós estamos aqui trabalhando à noite, mas quando vocês puderem, esvaziem o cérebro, esvaziem a mente. Então, tentem evitar o tempo de exposição à mídia, façam uso de atividades de meditação e mindfulness, se for possível, e se ajustem a essa nova rotina de trabalho como residentes da psiquiatria. Não esqueçam nunca de manter as necessidades básicas de vocês, alimentando adequadamente, evitando o álcool quando for, né, na maior parte dos dias da semana, mantendo atividades físicas regulares e mantendo um bom sono. Jamais se esqueçam de manter a conexão afetiva. Se mantenham conectados com amigo, com família, com pessoas que vocês amem e encontrem nas associações e nos colegas uma rede de apoio. E aí entra o papel aqui da PRS junto com vocês de servir como a família acadêmica, como a família profissional de vocês, e nós vamos estar sempre com vocês aqui no que for, de fato, necessário e importante para rir, para chorar, para o que for preciso. Então, essa era a ideia, e a ideia era ter uma apresentação curtinha para que a gente pudesse conversar um pouco sobre o que são as expectativas e o que vocês acham de tudo isso. Então, queria agradecer muito, muito obrigada. Ives, nós nem convidamos esse final assim, né? Eu achei uma baita coincidência, uma feliz coincidência, viu, Gisele? A gente não combinou e foi exatamente o mesmo final, né? Eu acho que para ver como a mensagem, de fato, ela é relevante, né? E como é desafiadora a formação em psiquiatria, né? Toda residência é desafiadora, mas eu acho que a formação em psiquiatria ela acaba sendo desafiadora porque muitas vezes a gente vai lidar com situações que vão exigir, de uma certa forma, um preparo no sentido de estar com uma saúde mental em dia, né? Vamos passar para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Quem também tiver se algum dos outros convidados, né, quiser perguntar. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu já posso fazer. Para o Dr. Ives, sobre a questão da fenotipagem digital, né, aquela coleta passiva de dados. Queria saber se isso poderia ter algum, né, talvez no futuro, ou, né, não sei agora, algum impacto na questão da prevenção do suicídio. Perfeito, Luiz. Boa pergunta. Então, muito se falou do fenótipo digital, né? Foi um conceito que foi primeiramente criado pelo Thomas Insel, que ele participava de uma instituição super importante de saúde mental nos Estados Unidos, né? Que é o NIMH. E a percepção que ele tinha é que, através desses dados do universo digital, que são coletados passivamente, e aqui tem uma diferença entre fenótipo digital e a coleta ativa de dados, né? Então, posso ter um aplicativo e preencher ativamente escalas e como é que está meu humor, isso não seria bem um fenótipo digital. O fenótipo digital, quando ele se refere, é mais à coleta passiva, né? E que dados são esses? São dados relacionados à tonalidade da voz, à interação homem-máquina, quantas vezes eu digito no meu celular, o quanto eu caminho no meu dia, digamos assim, é captado por esses smartphones, etc., né? Então, a ideia é que, coletando esses dados, eu possa, de uma certa forma, digeri-los, né, utilizando algumas técnicas de análise, e identificar se uma pessoa vai ter depressão ou não, vai ter um episódio depressivo ou não, vai ter um episódio maníaco ou não, né? É claro que aí, tentando fazer essa previsão de um episódio depressivo, também se inclui a previsão de uma tentativa de suicídio também, né? Mas, embora
se tem muito entusiasmo nesse campo, Luiz, eu te diria que é um campo que ainda está muito na pesquisa, né? Os aplicativos, não, aí a gente já vê aplicativos, já o FDA aprovando alguns, né? Mas a questão do fenótipo digital, de fato, eu acho que ainda é um campo que ainda está muito na pesquisa, né? Hoje mesmo eu recebi aqui um e-mail da Cell, né, aquela revista Cell, fazendo uma chamada para artigos que fizessem análise de fenótipo digital, né? Então, de tonalidade de voz, de interação homem-máquina, né? Então, no sentido de extrair valor, né? Eu acho que é um campo promissor, mas que ainda está, ele ainda está em desenvolvimento, digamos assim. Nós temos alguns comentários aqui no chat, vou ler aqui. O Daniel enviou, né, parabéns, professores, né, demais, excelente. E uma dúvida para a professora Gisele, se um bom psiquiatra deve dominar as diferentes técnicas psicoterápicas, como TCC, psicodinâmica e TIP, ou deve optar por uma única linha psicoterápica? Oi, Daniel. Nossa, essa é uma pergunta capciosa, assim, que eu penso. Eu não sei se eu teria, não vou ter a resposta correta, porque eu acho que não vem um manual de como é que a gente deve fazer, e até vou pedir ajuda aos universitários, aos meus colegas, e depois e a vocês mesmos, para ver o que vocês pensam sobre o assunto. Eu acho que durante o nosso processo de formação, a gente deveria ser exposto, sim, a todas as técnicas para saber como é que elas funcionam e o que funcionaria melhor. Eu acho que quanto maior o nosso arsenal, mais a gente pode propor para o nosso paciente coisas diferentes. E, assim, talvez na tentativa de personalizar o tratamento, a gente poder entender o que funcionaria melhor para quem, né? Se a gente vai conseguir se habilitar com todas as técnicas, eu acho que não, né? Eu acho que a gente sim pode saber fazer intervenções das diferentes técnicas. E se tu me perguntar, Gisele, como é que tu trabalha? Bom, eu trabalho no meu consultório predominantemente com psicoterapia de orientação analítica, mas eu uso imensamente a psicoeducação, modelos de intervenção da TCC, porque eu acredito que funciona barbaramente em algumas situações. Então, assim, eu não vou fazer agenda de sessão, porque eu não faço agenda de sessão como a TCC clássica pressupõe. Então, tu vai me perguntar, bom, Gisele, tu contamina a psicodinâmica? Eu acho que eu uso um instrumental que pode ser bastante útil, do tipo, o que está me parecendo? Esses tempos eu recebi um menino adolescente com um transtorno de ansiedade social para tratar. Ele tinha inúmeras dificuldades, conflitos edípicos com o pai, que impediam o crescimento e as aquisições profissionais e afetivas dele, tá? Mas ele tinha um transtorno de ansiedade social. E ele passava dentro da faculdade sozinho, né, sem interagir com nenhum colega. A psicodinâmica sozinha daria conta da questão da ansiedade social dele? Ou em algum momento eu teria que dizer para ele, se tu não te expuser, e mesmo com medo, tu descer para ir num bar e conversar com teus amigos, eu não sei se só interpretar o conflito resolveria uma questão que, se não fosse tratada, ele criaria talvez um outro problema, que é não ter tido um ciclo de amigos durante toda a faculdade, não ter se dividido com colegas, não ter experimentado coisas durante a sua adolescência e as suas coisas. Então, assim, eu acho que a gente poder conhecer o arsenal, poder conhecer que técnicas funcionariam, considerando aquele mecanismo que eu coloquei para vocês naquele slide, esse paciente tem tal coisa que é única, mas ele tem um transtorno que talvez exija alguma coisa diferente, um pensamento diferente. Eu acho que a gente poderia, assim, se torna um psiquiatra mais rico
quando a gente conhece as diferentes intervenções. Mas eu fiquei curiosa, não sei o que os outros acham. Vou dar minha participação aí, né, Gisele? Eu concordo contigo, né? A gente provavelmente vai dominar, vamos dizer assim, uma técnica, né? Se a gente, de fato, se dedica, estuda e faz uma formação, e eu diria, assim, uma técnica com a qual a gente se identifica, né? Que a gente se movimenta, vamos dizer assim, muito à vontade, se identifica com aquele modelo de trabalho. Eu tive, na época que eu fiz a residência, no século passado, né? Nós tínhamos que, na época, eu fiz um hospital de clínicas, e na época a gente tinha o ambulatório no segundo e no terceiro ano, e além de atender adultos, adolescentes e crianças, por exemplo, a gente tinha que atender famílias, né? Naquela ocasião fazia parte da formação. Eu acho que eram 2 ou 3 famílias, agora isso já não lembro, né? Saindo da residência, porque naquela época a gente não tinha uma grande experiência ou exposição a trabalhar com álcool e drogas, eu fiquei 1 ano trabalhando como assistente na unidade de dependência química do então Hospital Mãe de Deus, né? E que foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a minha ideia é que eu seria um psiquiatra generalista em Novo Hamburgo, né? Eu estava indo embora de Porto Alegre, voltando a Novo Hamburgo, que é uma cidade da região metropolitana, enfim, fica a 40 quilômetros de Porto Alegre, e a cidade, sim, da minha origem, né, onde eu nasci e tal. E passados esses anos todos, né, porque na época de trabalhar com álcool e drogas, eu acabei aprendendo técnicas cognitivo-comportamentais, né, eu não fiz uma formação em TCC, mas várias técnicas a gente aprendia. E eu vejo como, até hoje, como tu desse esse exemplo, né, em alguns momentos, a gente vai entender a dinâmica de uma família, porque teve aquela experiência de trabalhar e estudar sobre teoria sistêmica familiar, com impacto, inclusive, na área de dependência química e outras, né? Acho que a intervenção da gente, ela enriquece, como tu mesmo disseste, né? Quanto mais a gente tem essa informação, quanto mais exposto teve a diferentes modelos, primeiro que a gente consegue indicar melhor, se tiver a humildade de reconhecer os limites daquilo que a gente faz, poder encaminhar, inclusive, os pacientes, mas eu acho que a nossa intervenção, ela fica melhor, ela fica mais ampla, ela fica mais rica, né? Porque a gente consegue ter um olhar de vários ângulos, vamos dizer assim, de uma determinada situação clínica. Tá? E para quem vai... hoje em dia, acho que virtualmente todo mundo, né? Eu acho que o psiquiatra clínico, ele fica o melhor psiquiatra clínico se ele tiver o conhecimento da dinâmica, né? Mesmo que não queira ser um psicoterapeuta, isso vai, de uma forma ou de outra, influenciar a maneira como ele vê aquela pessoa, como ele entende o que está acontecendo, né? Porque além de estar preocupado com a gente fica, né, em ter o ouvido médico, né, tá lá elencando os sintomas, tá construindo a hipótese, né, a gente tem aquele outro ouvido, né, que ouve assim, quem é essa pessoa? Que momento é esse? Onde é que ela está inserida? O que está se passando lá dentro? Né? Eu, pelo menos, vejo assim, né? Como algo que me auxiliou muito ao longo desses anos aí no trabalho como psiquiatra. Agora o Fernando estava falando isso, eu tenho uma situação anedótica para contar. Quando eu terminei a residência, eu fui fazer um Research Fellowship na Unidade de Psicofarmacologia do Mass General, né, com o Gerald Rosenbaum. E a minha atividade lá era atender pacientes do ensaio clínico randomizado, que era sertralina para transtorno do pânico, sertralina e placebo para o transtorno do pânico. E a atividade era avaliar com SCID, uma entrevista psiquiátrica estruturada, um paciente, avaliar sintoma e medicá-lo. E eu tinha recebido uma incumbência que era assim, Gisele, tem que colocar paciente porque nós estamos precisando, e eles ganhavam X dólares por cada paciente incluído no estudo, o que era extremamente relevante, importante para a manutenção daquela unidade, daquelas coisas. E uma paciente que eu tinha avaliado, tinha pânico, entrou, só que ela tinha uma história desenvolvimental que ela contou que tinha características muito de cluster B. E eu fiz a primeira avaliação com ela, incluí ela no estudo, ela foi sorteada, não sei para quê, na segunda
dia que ela veio, ela me disse a seguinte coisa: eu estou pensando em largar o estudo. Eu só vim aqui porque eu gostei de ti, então eu vim dizer que eu não vou continuar mais nesse ensaio clínico. E eu disse para ela, naquele momento, e eu estava sendo observada pelos chefes, se estava ok a forma como eu estava trabalhando, e eu estava perseguida pela ideia de não poder perder nenhum paciente, e fiz o seguinte comentário: me chama a atenção que tu vais desistir de mais uma coisa na tua vida. Cada vez que existe a perspectiva de tu poder melhorar e ficar bem, tu desiste. E ela acabou continuando no ensaio clínico por uma intervenção que era completamente psicodinâmica, porque na história dela, ela tinha me contado as inúmeras frustrações e como ela não terminava tudo que ela começava, e como ela era frustrada pelas coisas não darem certo na vida, e estava ali picando. Eu não podia dizer isso, teoricamente eu estava lá só para avaliar a escala, mas não tinha como tu não fazer uma intervenção assim, e é isso que eu digo da riqueza, gente. Por isso que eu acho que um psiquiatra é um excelente terapeuta. A gente tem as ferramentas na mão para entender por que um paciente está usando a medicação, o quanto ele está melhorando ou piorando, ou o quanto ele está respondendo ou não respondendo também ao fármaco, apesar de todo o arsenal biológico que a gente conhece junto. Mas é só uma anedota, assim, para a gente poder conversar. Vou também colocar minha opinião, mas eu concordo plenamente com o que a Gisele falou, né? Então, eu acho importante, acho que o Fernando também estava comentando, durante a formação é super importante a gente ser exposto às diversas técnicas, né? Para a gente saber indicar bem elas também. Acho que o Fernando pontuou muito bem também, a gente tem que ter humildade de entender as limitações não só das técnicas de psicoterapia, mas também das intervenções farmacológicas, né? E eu acho que a Gisele ilustrou esse exemplo do ensaio que ela estava participando, mas a gente também vê a mesma coisa, às vezes, com pacientes que não têm adesão ao tratamento do consultório, né? E como as intervenções, e trabalhar na aliança terapêutica e fazer algumas intervenções psicoterapêuticas também ajudam na própria adesão do paciente ao tratamento, né? Desde intervenções da psicodinâmica, da TCC, até intervenções mais básicas, oriundas da psicoeducação, para melhorar o insight do paciente, né? Então, sem dúvidas, ter contato com as técnicas durante a formação é super importante. Mas é claro que a partir do momento que a gente se forma na residência, né, essa foi uma ótima pergunta, porque também colocou assim, o Daniel estava perguntando, é possível dominar várias técnicas? Eu diria que é possível, de repente, é possível dominar algumas delas, né? Todas vai ser sempre muito difícil, né? Porque em algum momento, né, tu vai acabar, digamos assim, se adaptando à clientela que tu tem, e vão ter técnicas que tu vai acabar utilizando com mais frequência, né? Tanto pela tua clientela, também como pelos teus gostos pessoais, digamos assim, né? Então, eu diria que dá para dominar algumas delas, né? Mas não todas, né? Agora, é importante saber boa parte delas para a gente saber indicar quando é que é necessário o paciente ter uma intervenção ou outra, né? Hoje, no meu consultório, se eu pego um paciente que tem uma patologia que eu não consigo ter as melhores, digamos assim, abordagens para tratá-lo, eu definitivamente o encaminho, né? É diferente, é claro, quando assim que a gente se forma, ainda está digamos assim, com boa parte das coisas em mente, né? Mas depois, com o tempo, você vai sabendo qual digamos assim, o perfil de pacientes que tu consegue ajudar mais e qual aquele que tu muitas vezes vai encaminhar para um colega, porque tu sabe que ele vai ter as melhores habilidades para lidar com aquele cenário. E é bem isso, né, gente? Fernando, tu lembra o que nós dizíamos na época que a gente se formou? Os pacientes difíceis ficavam com a gente. Quando a gente, né, a porta dos fundos do consultório dos nossos professores eram os nossos consultórios, e sempre caíam os pacientes difíceis para nós, porque a gente pegava tudo. E com o tempo, é bem isso que o Ives está comentando, tu te identifica mais
com um tipo de paciente, com um jeito de atender, e ter o conhecimento de tudo isso também nos permite oferecer o melhor para o nosso paciente, que pode vir a ser conosco, mas pode ser com um colega, né? E aí a gente sabe indicar, né? Os comentários, então, que vieram aqui no chat. O André Luiz enviou: fomos brindados com excelentes apresentações, professor Ives e professora Gisele. Parabéns, muito obrigado. A Mariana Santos enviou: parabéns aos palestrantes e ao núcleo de psiquiatras em formação da PRS. A Paula Perusato: muito obrigada pelas aulas, parabéns. A Sofia Azevedo enviou: muito grata por poder aprender com mestres tão competentes e com tanta empatia. O Guilherme enviou: muito obrigado pelas apresentações, foram excelentes. E o André Chu, agora no final, enviou: tenho a impressão de que em outras regiões do Brasil os psiquiatras exercem menos como psicoterapeutas. Penso que essa é uma grande qualidade da psiquiatria gaúcha e das residências de psiquiatria que existem aqui. Vocês concordam? Eu não conheço todas as residências que tem no país, nas outras regiões do país. Acho que em comparação às residências que eu conheço, né, a gente tem um espaço maior para as psicoterapias aqui. Isso sim, e eu acho que isso entra em sintonia com muito dos artigos que eu li para conversar com você sobre essa aula hoje. E a grande questão era, os artigos e os grandes pensadores, eles não têm dúvidas do que psiquiatras seriam bons terapeutas. E eles sugerem que as psicoterapias sejam incluídas durante a formação e na residência de psiquiatria. E eu estava lendo isso e dizendo, bom, mas isso a gente já faz há muito tempo, né? E eu acho que o que a gente poderia avançar, e isso que eu estava conversando com o Ives há umas semanas atrás, é sobre essas competências, de que forma a gente pode chegar nessas competências como terapeutas, independente da técnica utilizada, das coisas que vocês, durante a formação, deveriam estar aprendendo. Mas, assim, eu acho que é um diferencial mesmo que a gente tem. Eu acho que isso é pela forma como o nosso departamento e os departamentos aqui foram criados, que foram justamente por pessoas que tinham um grande interesse nas psicoterapias e foram absorvendo a psiquiatria biológica e psicoterápica meio junto, e a gente tem, sim, essa grande qualidade, como o André comentou, de poder unir as duas coisas e não brigar, que eu acho que esse é o aspecto do coexistir, né? Dois espaços para dois povos, né? Um espaço que a gente possa trabalhar junto, e nesse momento poder ser psiquiatra e psicoterapeuta sem brigar, eu acho que é uma das qualidades das residências que a gente tem aqui no Sul, assim. Eu estou de acordo também com a Gisele. Eu acho que é uma qualidade particular que a gente tem aqui, né? Outras residências também têm, mas talvez o espaço aqui, de fato, seja maior, né? E as turmas de residentes que chegam para a gente ali no Hospital de Clínicas, né? Eu sempre tenho a curiosidade de perguntar por que escolheram fazer residência aqui, né, no Rio Grande do Sul. E, invariavelmente, a resposta são duas, né? É pela psicoterapia, pela força que tem a psicoterapia aqui no Rio Grande do Sul, e a outra, ou então é pela força que tem a pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, né? São as duas que mais aparecem, impressionantemente. Então, eu também, assim, eu acho que essa é uma observação que a gente tem, né? Eu acho que os colegas também que se candidatam à residência, eles buscam isso nas nossas residências também, né? Bom, não sei se temos mais perguntas. Alguém mais? Bom, então, da minha parte, eu gostaria de agradecer, né, os palestrantes de hoje, né, por terem aceitado o convite para participar e trazerem aulas tão ricas, assim, com tantas informações novas, né? Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bibiana, pelo convite, viu?
Eu também queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento tão especial, assim, da primeira aula, e estar junto e estar falando de temas tão instigadores, assim, que foi preparar. O que eu ia conversar com vocês hoje foi muito bacana. Ouvir o Ives foi bárbaro, né? Discutir essas ideias com vocês muito enriquecedor, e eu acho que é bem isso, é um ambiente, a PRS é um ambiente acolhedor e enriquecedor de ideias, então, assim, aproveitem, usem e seguimos juntos, né, aprendendo, né, e depois ensinando, né. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a coordenação do Núcleo dos Psiquiatras em Formação por essa proposta de atividade interessantíssima, né? Muito legal mesmo, e que vai ficar para os colegas que não puderam assistir, eles poderão assistir no nosso canal do YouTube. Queria agradecer muito a Gisele e o Ives pelas palestras, pelas aulas que proferiram. Eu fiquei aproveitando um monte aqui, achei muito legal. Achei temas muito, muito bem escolhidos e muito bem ministrados para os nossos colegas. E convido, né, os psiquiatras em formação a continuarem participando, chamarem os colegas que não puderam vir por uma razão ou outra para seguir participando das atividades do núcleo, porque tem café nesse bule aí, viu, pessoal? Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.